Estamos na tua casa nesta manhã para oferecer um culto a ti. Todos nós que estamos aqui, Senhor, temos algo em comum, que é a salvação em Cristo Jesus. Em todos nós, Senhor, se move o mesmo Espírito de Deus, o Espírito Santo. E todos nós também, Senhor, pertencemos a uma mesma igreja, servindo a ti em diversos campos. Nós suplicamos, Senhor, venha estar nessa manhã, nos conduzindo nesse culto de adoração. Um momento de comunhão contigo, um momento de comunhão com os nossos irmãos, um momento, Senhor, de ouvirmos a tua palavra alimentando as nossas almas, um momento, Senhor, de compartilharmos as bênçãos que o Senhor tem nos dado, um momento também, Senhor, de nós compartilharmos as nossas necessidades. Venha estar conosco nesse momento, nos conduzindo, Senhor, em todo esse culto de adoração. É o que nós pedimos, é o que nós suplicamos, é o que nós clamamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 133. Salmo 133. Diz assim, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. E é o que nós estamos vivenciando nessa manhã, né? Relembrando os nossos irmãos, dando um abraço aos nossos irmãos, conversando com eles, né? Então é um momento muito especial. E nós vamos estar louvando a Deus por toda a sua graça, sua misericórdia em nossas vidas, louvando a Deus por todas essas bênçãos. Porque estar junto com nossos irmãos nos dá uma alegria muito grande. É uma expressão de afirmação que nós somos felizes em Cristo Jesus. Então vamos nos colocar de pé, vamos estar louvando a Deus com alguns cânticos. É convidar o Evandro para vir aqui puxar comigo esse cântico. Alô, som. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou que apesar de aflições sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador
Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou, ó Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, que em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Você é feliz? Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Nós somos felizes, amém? E é nessa comunhão que a gente vai continuar louvando ao Senhor, porque nós somos uma família, um corpo, unidos em Cristo, que realmente nós nunca nos esqueçamos disso. Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, declare, olhe. Eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo. Te abençoo, meu irmão. Amém. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família,
sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Alô. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, correr em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu estou é para ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas. O amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Ele está perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti.
mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, Exaltado és, Santo, Santo para sempre. Que foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, Exaltado és, Santo, Santo para sempre. E teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, e Sempre serás Santo, Santo para sempre. Mais uma vez a igreja, o teu nome é mais alto. O teu nome é mais alto. teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Teus tronos e domínios, governos e poderes, Teu nome é sobre todos. teu nome é o mais alto. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Senhor amado Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é santo, ó Deus. Pela tua misericórdia nós estamos aqui, Senhor. Nós não somos merecedores de nada, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque podemos declarar com as nossas vozes que o Senhor é santo. E o Senhor, Pai amado, receba o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor Jesus. Aceita, Pai amado, dessa comunidade que está aqui para te adorar, para te servir, ó Senhor. Que nos unamos sempre, ó Pai amado, pelo teu nome, pela tua missão, pela missão que é propagar o teu nome, Senhor, a toda criatura, ó Senhor. Ser conosco, em nome de Jesus, continua neste culto, porque é todo para a tua honra e para a tua glória. Amém.
Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. As crianças. As crianças. As crianças, Joque, Elisa, Murilo. Hoje a gente tem a presença de uma criança muito especial. Quem é? Eu. Som. 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 Ó, senta aqui, fica mais na frente. Som. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos, e uma luz clareou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos, e uma luz clareou. Do cavalo caiu. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos, e uma luz clareou. Do cavalo caiu, cego ele ficou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos, e uma luz clareou. Do cavalo caiu, cego ele ficou. Uma voz ele ouviu. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos, e uma luz clareou. Do cavalo caiu, cego ele ficou. Uma voz ele ouviu, Cristo então lhe falou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos, e uma luz clareou. Do cavalo caiu, cego ele ficou. Uma voz ele ouviu, Cristo então lhe falou. Porque tu me persegues? Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos, e uma luz clareou. Do cavalo caiu, cego ele ficou. Uma voz ele ouviu, Cristo então lhe falou. Porque tu me persegues? E Saulo mudou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos, e uma luz clareou. Do cavalo caiu, cego ele ficou. Uma voz ele ouviu, Cristo então lhe falou. Porque tu me persegues? E Saulo mudou, o seu nome trocou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos, e uma luz clareou. Do cavalo caiu, cego ele ficou. Uma voz ele ouviu, Cristo então lhe falou. Porque tu me persegues? E Saulo mudou, o seu nome trocou, pregador se tornou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos, e uma luz clareou. Do cavalo caiu, cego ele ficou. Uma voz ele ouviu, Cristo então lhe falou. Porque tu me persegues? E Saulo mudou, o seu nome trocou, pregador se tornou. Paulo amou, muito salvou. Oi. Ânimo! O fruto do
Espírito tem 9 partes, parece tangerina. É o sabor mais doce que transforma e traz uma nova vida. Só recebe fruto aquele que obedece e em Deus confia. E em você um milagre vai acontecer. Oh, que coisa linda! É o amor, a alegria, paz e paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Amor, alegria, paz e paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. O fruto do Espírito tem 9 partes, parece tangerina. É o sabor mais doce que transforma e traz uma nova vida. Só recebe o fruto aquele que obedece e em Deus confia. E em você um milagre vai acontecer. Oh, que coisa linda! É o amor, a alegria, a paz e paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Amor, alegria, paz e paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Amor, alegria, paz e paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Amor, alegria, paz e paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. E som. As crianças vão subir? Não. Tá, então, não, espera um pouquinho então. Antes, vamos aproveitar esse momento que está todo mundo aqui. Eu vou pedir para uma pessoa que esteja nos filmando. Nos filmando. Eu sei que está sendo filmado para a noite, né? Mas essa semana os irmãos viram, né, que o nosso irmão Boiago fez a cirurgia, né? Estava se recuperando, mas teve uma intercorrência lá, passou um susto, né? Coraçãozinho, né? Coraçãozinho deu olha, deu um susto em todo mundo. Esse microfone ele gosta de dar uma apanhada. E então agora foi para o quarto, saiu da UCO, foi para o quarto. Está melhor, se recuperando bem, graças a Deus, né? E nós sabemos que todos nós que estamos aqui estamos o quê? Orando por ele, né? Torcendo por ele, clamando por ele, né? Então, vamos dar um alô para ele agora? Vamos mandar um recado para ele. Agora ele está lá no quarto com a Marisa. A gente vai soltar um te amo, né? Vamos programar para não fazer uma coisa feia, vamos ensaiar, né? Zé, a gente te ama e a gente ora por você. Vai. Zé, a gente te ama e a gente ora por você. Suas mulheres. Zé, a gente te ama e a gente ora por você. Os homens. Zé, a gente te ama e a gente ora por você. Amém. Vamos lá? Então,
Vamos ficar de pé. Vamos fazer um negócio mais juntinho, mais assim, né? Mais um impacto. Então começou a gravar aí. Beleza? Vem para cá, quem tá aí. Ó, vamos começar com a mensagem, depois a gente solta tudo junto, beleza? Ok? Começou? Vamos lá. Zé, a gente está aqui cultuando ao Senhor, né? E a gente não deixa de esquecer de você. O teu lugarzinho está aqui reservado, o seu e da Marisa, mas a gente tem um recado como igreja muito especial para você. Vamos lá! Zé, a gente te ama e a gente ora por você. Um beijo! Aí. A gente não esquece de você, tá vendo? Tá vendo? Eu tô levando bronca que eu falei errado português aqui, ó. Mas o importante é casar com uma professora, né? Não tem jeito. Vamos lá. Você deseja, vou começar já com uma pergunta, né? Você deseja o agir de Deus? Quem deseja ver o agir de Deus, levanta uma de suas mãos. Diga assim: eu desejo ver o agir de Deus na minha vida, na minha família. Amém? Agora, você deseja só ver ou você deseja vivenciar? Quem deseja vivenciar, diga amém. Diga assim: eu desejo vivenciar o agir de Deus em minha vida. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Reis. O microfone está querendo me deixar sozinho. Se ele deixar, a gente vai sem ele, hein? Vocês vão me perdoar. A minha Bíblia de letra grande. Ei. 1 Reis, capítulo 18, dos versos 41 a 46. Mas, continuo com esse ou eu vou para um com fio? Você que manda. Ele está dando umas picotadas. Oi? Vamos trocar então. O outro já tem sinal aqui. Vamos ver se dá o tamanho dele aqui. Curtinho. Mas é bom que eu não ando muito. A Lucimara um dia falou: pastor, para de andar aí na frente, que você está deixando o povo tonto. Lembra, Lu? E eu falei para ela: fecha os olhos e vai ouvindo, porque eu não consigo parar. Vamos lá. Então disse Elias a Acabe. Gente, eu vou ter que acompanhar pelo meu celular. Não estou enxergando. Desculpa. Sem letra grande não vai. Oh, meu pai. E eu insisto em ficar sem óculos, irmãos. Tá vendo? Aqui, beleza. Olha que letra bonita. Vamos lá. Então disse Elias a Acabe: sobe e come, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada.
Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez, disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentre pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua presença nessa manhã. Gratos por essa oportunidade que nos dá de estarmos louvando e bendizendo o Teu santo e bendito nome. Gratos por estarmos reunidos como família, Senhor, adorando como um só corpo, Pai. E neste momento, nós precisamos ouvir a Tua voz. Não podemos sair daqui hoje, ó Pai, sem ser alimentados pela Tua palavra. Fala conosco e que essa palavra traga não somente conhecimento, mas traga renovo de vida, transformação de vida. Por Jesus Cristo, agora oramos. Amém e amém. Eu acredito que a maioria dos irmãos aqui conhece essa passagem. Eu vou só fazer um pano de fundo para a gente entender, né? Recordar. Né? Recordar é viver. Né? Recordar é viver. O São Paulo tem 3 mundiais. Tem gente que ainda não tem. Né? Olha lá, já fecharam a cara para mim. Estou brincando. Vamos lá, gente. Recordar é viver. Vamos recordar essa passagem. Ó, o que está acontecendo aqui? Estamos com um reino dividido. O reino foi dividido em 2 partes. Reino do Norte, Reino do Sul, Judá e Israel. Certo? Aqui nós estamos com o reino de Israel, que neste momento histórico, ele é governado, reinado por Acabe. Acabe se torna rei. Ele era filho de Orim, que era o rei anterior. Orim foi um rei muito bom na parte política, militar. Contudo, todavia, foi um péssimo rei na questão espiritual. Ele já começou a se desviar dos caminhos do Senhor. Não buscava mais a presença do Senhor. Não levava mais o povo a estar se alimentando da presença do Senhor. Tanto que a palavra de Deus nos diz assim, ó, a respeito do reinado dele. 1 Reis 16, 25. Fez Orim o que era mal perante o Senhor. Fez pior do que todos quantos antes foram antes dele. Li tudo errado, tá vendo? A letra pequena. Fez Orim o que era mal perante o Senhor. Fez pior do que todos quantos foram antes dele. Então, espiritualmente, ele foi o quê? Um péssimo rei. Fez com que o povo começasse a se desviar dos caminhos do Senhor. Você imagina, então, o seu filho cresceu nessa família. Acabe cresceu nesse lar. Um lar que já estava começando o quê? A abandonar, a viver uma vida longe dos caminhos do Senhor. Acabe agora assume o reinado do seu pai e para ajudar, ele casa com uma mulher cananeia, considerada, biblicamente dizendo, a rainha mais terrível da história. Ele casa com Jezabel. Jezabel, cananeia, vinha de um povo idólatra que prestava culto principalmente a 2 deuses, a Azira e a Baal. E ela vem com toda a sua força, se impondo até mesmo sobre o marido, para que o povo de Israel abandonasse os caminhos do Senhor e começassem o quê?
a adorar a esses deuses cananeus. E foi isso que começou a acontecer entre os israelitas, entre o povo de Israel. Começou a se levantar postes ídolos a esses deuses, a adoração a eles começou a crescer cada vez mais diante do povo de Israel. Eles criam que Baal era o deus da chuva, o deus da fertilidade, que Azira era a deusa mãe, a deusa da fertilidade também. O povo se desvia dos caminhos de Deus. Se afasta dos caminhos do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que toda vez que nós mesmos nos afastamos dos caminhos do Senhor, nós sentimos o quê? Uma apatia espiritual. E muitas vezes nós pagamos o quê? O preço. Sofremos as consequências de estarmos vivendo uma vida longe do caminho de Deus, da presença de Deus. O Éden já é o quê? Essa demonstração. Demonstração do homem que decide seguir outros caminhos, seguir outros deuses, seguir a sua própria vida e viver longe de Deus. Consequentemente, o pecado adentra, consequentemente, a consequência do se desviar dos caminhos de Deus cai sobre as nossas vidas. E nesse momento histórico recai sobre a nação de Israel. E por causa dessa atitude do povo, o povo que confiava tanto em Baal, o deus da chuva, acaba sofrendo uma consequência terrível. Deus usa o profeta para declarar que agora a nação que adorava um deus pagão, que era o deus da chuva, iria viver um momento de grande seca. Foram 3 anos e 6 meses sem chuva. Você já parou para pensar nisso? 3 anos e meio sem cair uma gotinha de chuva. O que acontece? O Estado, né? Vamos falar agora na visão mais política, né? O Estado começa a sofrer o quê? Uma recessão. Começa a faltar o quê? Alimentos. O que se planta não quer, não brota, porque o que se planta necessita do quê? De água. Começa a haver o quê, então? Começa a haver o quê? Sede e fome. O Estado que vende, muitas vezes troca, né, o seu alimento com outros povos, agora não tem mais como o quê? Tem como trocar, porque você não tem o que trocar. Então, a palavra de Deus nos diz que nesse momento histórico, é um momento onde a nação de Israel aqui está passando por um momento de grande dificuldade. Eles estão passando grande escassez. Eles estão empobrecidos. Agora, depois de passado esse período de 3 anos, 6 meses, Deus fala com Elias e fala assim, o profeta Elias fala assim, vai lá agora e marca um encontro com Acabe. Ele quer ter um encontro com Acabe. Só que eu quero que você entenda que não é tão simples quanto a gente pensa assim, agora nós vamos estar lá com Acabe. O profeta vai lá se encontrar com Acabe. Falando assim, até eu iria. Nós não podemos nos esquecer que Jezabel, além de promover toda uma idolatria entre o povo, ela promoveu o quê? Uma grande perseguição aos profetas.
Os profetas estavam sendo o quê? Mortos. E olha, chegou o ponto que nesse momento histórico, né, nós podemos dizer, Elias, que era o maior profeta daquele tempo, ele estava sendo perseguido e de cidade em cidade, em nação, eles estavam o quê? Buscando Elias, procurando Elias, para quê? Para lhe tirar a vida. Só que cada vez que eles iam atrás de Elias, eles iam em algum povoado, alguma nação, algum lugar, eles não encontravam Elias. Agora, num belo dia, Acabe chega para Obadias, que não é o profeta, chega para ele, que era um moço, podemos dizer um mordomo que servia ele, chega para ele e fala assim, olha, os nossos animais, eles vão morrer de fome. Vamos sair aí procurando nas fontes de toda a nação alimento para a gente dar, para a gente não perder os nossos animais. Então eles saem à procura, e Obadias sai à procura, e nessa procura ele encontra quem? Ele encontra Elias. E Elias fala, eu quero ter um encontro com o Acabe. Fala lá que a gente precisa se ver. Obadias, que era um servo fiel ao Senhor, que era um homem bom, tão bom que ele tinha o quê? Escondido 100 profetas. Ele tinha dado alimento, água e pão para esses 100 profetas. Neste momento ele ficou o quê? Totalmente, foi tomado de medo, falou, não, mas de jeito nenhum. Eu não vou fazer isso. Por quê? O rei Acabe está te procurando por todo quanto é lugar, ele não te acha, e se ele vier aqui e o senhor não estiver aqui, quem vai dançar sou eu. Aí ele falou assim, Elias fala, não, pode ir lá, eu dou a minha palavra, e o senhor vai me manter aqui. E ele vai lá, se encontra com Acabe, e eu acho interessante essa passagem, é tão interessante, eu nunca tinha atinado para esse verso, acho que é o verso 16, deixa eu ver se é isso. Obadias, né? Verso 16. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Olha que interessante essa passagem. Acabe vendo Elias, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Olha que interessante, o rei estava atribuindo tudo que o povo estava passando, a seca, a fome, ao profeta Elias. Ele não reconhecia o seu pecado. Ele não reconhecia tudo que ele fez de mal para a nação, se afastando dos caminhos do Senhor, se juntando com uma mulher idólatra, pagã. Ele não reconhecia, ele jogava a culpa sobre Elias. Olha a confusão que você está fazendo aqui, Elias. Olha o que você promoveu a esta nação. Agora, eu gosto de Elias porque Elias, ele não perde a oportunidade de falar, não. O culpado de tudo que nós estamos passando aqui é a tua mão. É da tua casa que se afastou dos mandamentos e da presença do Senhor. E nesse momento Elias promove o quê? Vamos dizer assim, uma competição. Ele fala, olha, traga lá todos os profetas. E nesse momento, biblicamente, também nos fala dos profetas de Azera, mas eles não participam ali daquele confronto espiritual, podemos dizer assim. Né? Vêm os 400 de Azera, mas diretamente vieram aquele que eram os de Baal, os 450 de Baal.
E qual que foi podemos dizer assim, o confronto deles que Elias disse para eles ter? Eles iam fazer 2 altares com as lenhas, e ali eles iam colocar o elemento para ser sacrificado, um boi que ele ia ser picado e colocado ali para ser sacrificado. Contudo, todavia, eles não iam atear fogo. Quem deveria atear fogo seria o seu Deus. Então, dos balaitas, dos profetas de Baal, deveria ser Baal. E de Israel deveria ser o Deus de Israel, o Deus vivo, verdadeiro, Yahvé. Aí, Elias, eles foram lá, o povo, os adoradores de Baal, os profetas de Baal, foram lá, fizeram lá o seu altar, colocaram a lenha, colocaram o elemento para ser sacrificado, né, o animal para ser sacrificado. A palavra de Deus nos diz que Elias vai lá, refaz o altar de Deus que estava destruído, ele pega 12 pedras, representando as 12 tribos, ele põe ali ele põe ali a lenha, ele põe um animal para o sacrifício, e ele faz o quê? Ele faz em torno, né, daquele altar do sacrifício, ele faz tipo uma cova funda, né, em volta de todo o local do sacrifício. E ele pega e fala assim, olha, ele era cavaleiro, falando, primeiro vocês, profetas de Baal, vocês podem aí começar a clamar para Baal, que é o Deus de vocês, mandar fogo do céu e consumir, então, esse que está no altar para ser o animal que foi colocado para ser sacrificado. E os balaitas começam, né? Os profetas de Baal começam ali, cedinho, e foi dando lá meio-dia em nada. Daí Elias provavelmente devia ser alguém de como fala? Bom humor. Ele começa, não, fala mais alto, ora mais alto. Às vezes ele está dormindo. Ora mais alto, às vezes ele foi viajar. Baal foi viajar, não está ouvindo. E nada. E a palavra de Deus nos diz que eles começam até mesmo se ferirem com facas, cortando, né? Fazendo uma automutilação em adoração para ver se Baal os ouvia, e nada. Absolutamente nada. Interessante que neste momento Elias chega para o povo de Israel, porque Elias, quando promoveu esse confronto, né? Ele pede para que todo o povo estivesse presente. Ele vira para o povo e fala assim, vocês têm que escolher a quem vocês vão adorar, a quem vocês vão seguir, a Baal ou ao Deus de Israel. E sabe o que o povo fez? Crim, 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 crim. Ficaram tudo quieto. Era um bando, sabe do quê? De Tomé. Eu estou aqui, eu vou ver qual Deus ganhar, né? A disputa aí eu vou escolher. Aí chegou a vez de Elias. Falou, não, beleza, agora é minha vez. Vamos lá. Água. Como? 4 botijas de água aí. Joga a água em cima. O Didi estava junto. O Didi falou, como? Não estou entendendo. Água? Pode jogar água. Jogaram uma vez. Não, mais uma. 2 vezes. Mais uma. 3 vezes. Encheram de água. Aquele tudo em volta estava encharcado de água. A palavra de Deus nos diz, então, que o profeta começa a orar. E ele clama ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz que cai fogo do céu. E aquele fogo do céu consome tudo.
consome a oferta, consome a lenha, consome as pedras e até a areia que estava ali. Imediatamente o povo já começa o quê? Escolher, né, de que lado que você estava, né? Quem estava em dúvida não estava mais em dúvida, né? O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aí os profetas de Baal deram aquela travada, e agora o que a gente faz? Para onde nós vamos, né? Como os profetas de Deus haviam sido mortos, Deus agora promove também uma condenação contra os profetas de Baal, né, por meio de Elias. Todos eles são passados ao fio da espada. Todos eles. E daí, agora entramos nessa parte. Porque ainda continuava sem o quê? Sem chover. Então, agora, Elias fala para Acabe, olha, vai comer, vai beber, vai se alimentar, porque eu já estou ouvindo o quê? Som, ruídos do quê? De chuvas. Quem daqui já ouviu o ruído da chuva quando ela está vindo? Não está chovendo. Você já ouviu? Pô, que ouvido que vocês têm, hein? Eu sinto o cheiro, né? Um cheirinho, olha lá, cheirinho da chuva, né? A gente sente. Olha, no ouvido de Elias, ele já estava escutando o quê? O som da chuva chegando. Vai lá se alimentar, rei, porque a chuva vai cair. A palavra de Deus nos diz, então, que Elias sobe ao cume do Monte Carmelo. Ali ele se encurva diante da presença do Senhor, coloca o rosto em terra, no meio dos joelhos, e ali ele começa a clamar a Deus, e ele pede para o seu moço, vai, olha para o lado do mar, e vê se está vindo alguma nuvem, algum sinal de chuva. E o céu estava como? Céu de brigadeiro. Nenhuma nuvem. Pode andar de avião tranquilo. Tem nada. Não tinha avião naquela época, né? Mas se tivesse o seu moço, né, do profeta, falar, pode pegar o avião, vai tranquilo, não tem uma turbulência. Foi uma vez, volta lá. 2 vezes, volta lá. 3 vezes. A palavra de Deus nos diz que ele fez isso por 7 vezes. Na 7ª vez ele voltou e ele viu o quê? Uma nuvem do tamanho da mão, da palma da mão de um homem. Da palma. Não é a mão inteira, da palma. Só aqui, ó. Se fosse eu, garanto para você, eu já ia falar para Elias, levanta aí, vamos embora, esquece esse negócio. Tá dando certo, não. Você já fez um negócio bacana lá, já acabamos com os profetas de Baal, já desceu fogo do céu, Deus já agiu. Tá bom, bicho, por hoje tá bom. Chega, você está querendo demais. Aí, o profeta se levanta e ele manda avisar Acabe, olha, apronta a tua carruagem, vai embora, porque a tempestade vai cair. Se você não for embora, você vai atolar pelo caminho. Então, Acabe vai para a terra de Jezreel. O profeta fica ali, mas ele é ungido pelo Senhor, né? Ele se cinge, mas o Espírito do Senhor pega ele, e ele, a palavra de Deus fala. Elias nunca participou de uma Olimpíadas, mas deveria ter participado. O homem que corria rápido, mas usado pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi e ele chegou antes até mesmo que o rei ali na terra de Jezreel. Irmãos, aqui a gente vê um agir poderoso e um sobrenatural de Deus. Mas a gente sabe que
tudo que está aqui é uma grande ficção. A gente sabe que isso não foi real. É só para alimentar a nossa fé, para a gente ficar, né? Então a gente sabe que isso é uma história da carochinha, né? Criada por homens. E que é isso, irmãos. Isso é uma história ou é um fato verídico? Você crê que isso aconteceu realmente? Você crê que por 3 anos e 6 meses ficou sem chover em Israel? Você crê que Deus, com todo o seu poder, através da oração do seu servo, desceu fogo dos céus e consumiu o holocausto? Não estou ouvindo. Você crê? Você crê que o profeta foi ao cume do Carmelo e ele clamou ao Senhor para que houvesse chuva novamente e caiu uma grande tempestade? Você crê nisso? Você crê que essa palavra é a palavra de Deus? Ela é a verdade e ela é viva e eficaz. Você crê nisso? Você crê que o Deus que agiu nessa circunstância, no passado, é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente, e que é o mesmo Deus que pode agir ainda hoje, de forma sobrenatural, na sua vida, na sua família, na sua igreja? Você crê nisso? Então como? Como podemos fazer para ver esse agir de Deus? Porque todos nós, no começo aqui, dissemos o quê? Nós queremos ver. Nós queremos presenciar. Muito mais que isso, nós queremos o quê? Roder, nós queremos vivenciar isso. Nós queremos vivenciar esse fogo de Deus. Nós queremos vivenciar essa chuva do céu. Nós, muitas vezes, precisamos disso. A palavra de Deus nos ensina, através da atitude do profeta, como eu e você podemos vivenciar o agir poderoso de Deus sobre as nossas vidas. Primeiro ponto: obedeça ao Senhor. Como está a sua vida de obediência a Deus? O verso 1 do capítulo 18 nos diz assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias podia muito bem fazer o quê? Calma lá, Senhor, que é isso? Acabe, mulher de Jezabel. O senhor não está meio se confundindo? Esse cara está me perseguindo. Esse cara matou praticamente todos os profetas de Israel. Senhor, vamos devagar. Senhor, eu acho que eu não vou. Eu acho que eu não iria. Mas a palavra de Deus nos diz que ele foi e obedeceu. Queridos irmãos e irmãs, aqueles que vivenciam o agir de Deus sobre as suas vidas são homens e mulheres que caminham em obediência à palavra de Deus. Homens e mulheres que veem o agir de Deus de forma sobrenatural sobre as suas vidas. É gente que obedece à palavra de Deus, se alimenta da palavra de Deus, segue a palavra de Deus, segue as ordenanças do Senhor. Amados irmãos, como está a sua obediência a Deus?
Você tem obedecido verdadeiramente o que Deus tem te chamado a fazer? Ou você tem obedecido o teu coração, obedecido à vontade deste mundo, aos prazeres deste mundo? Amados, Deus tem tanto para realizar e Ele realiza. Ele realiza para aqueles que estão dispostos a seguir a sua vontade, o seu querer. Outra lição preciosa para ver o agir de Deus, para vivenciar o agir de Deus, nós precisamos obedecer e nós precisamos também estar na presença de Deus, buscar a presença de Deus. Queridos e amados irmãos, se você perceber, através do verso 15, através do verso 37, depois você lê através do verso 42, você percebe claramente que Elias era alguém que tinha uma vida do quê? De oração. Gente que tem vida de oração vive na presença de Deus. Gente que tem vida de oração presencia o agir de Deus. Pode perguntar, pode conversar. Não sou eu que vou dizer para você. Conversa com gente que caminha de joelho. Essa pessoa vai falar para você quantas vezes o sobrenatural de Deus aconteceu na sua vida, na sua família, na sua casa. Ah, quanta gente que a gente conversa e fala: pastor, eu estava orando, eu estava na presença do Senhor, eu estava jejuando. Pastor, o senhor não acredita o que Deus fez. E Ele faz, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Ele fez no passado, Ele fez naquele dia, quando Ele venceu a Baal e os seus seguidores. E Ele é aquele que vence ainda hoje. Você está na presença do Senhor. Quantos daqui disseram no começo desse culto: eu desejo presenciar, eu quero ver o agir de Deus, mas você está na presença do Senhor. A palavra de Deus nos convida a vivermos uma vida do quê? De oração. A palavra de Deus nos diz: orai sem cessar. Isso significa o quê? Viva na presença do Senhor. Viva na presença do Senhor. E você, se viver na presença do Senhor, caminhando na presença do Senhor, você vai ver. Ah, se você vai ver. Ah, como você vai ver o sobrenatural de Deus, o agir de Deus. Finalizando, queridos irmãos, a Santa Palavra de Deus nos ensina algo muito importante. O profeta não desistiu. Nós vivemos um tempo de um imediatismo tão grande no nosso meio. Nós oramos e desejamos que as coisas aconteçam no nosso tempo, da nossa forma. A gente só falta falar para Deus: ó, é para ontem. Vamos lá. Não tarda não. A palavra de Deus nos diz que o profeta se pôs no cume do Carmelo e ali ele se pôs a orar. E ele manda um moço 7 vezes. E por 6 vezes ele ouviu: não tem uma nuvem no céu. E na 7ª vez, tem, mas, ó, é bem pequenininha.
Eu quero te falar, aprendendo com o profeta, no dia de hoje, que eu e você não somos chamados para viver uma vida que vive olhando por meio dos olhos carnais. Nós somos chamados para viver uma vida que caminha debaixo dos olhos espirituais, olhos da fé. Porque lá no começo do capítulo, Deus já havia dito que iria o quê? Chover, trazer chuvas novamente sobre Israel. Eu não vivo por aquilo que eu vejo. Eu vivo debaixo da fé de um Deus fiel que promete e que não falha para com os seus filhos, os seus servos. Eu quero dizer para você nessa manhã, não desista. Ah, pastor, mas eu já orei tanto. Continua orando. Continua buscando. Não desista. Não desista. Se o teu Deus prometeu e promete promessas sobre a tua vida, sobre a tua igreja, sobre a tua família, não desista. Continue buscando e espere o tempo de Deus. Você está esperando em Deus? Ou assim como brasileiro, você tem tentado dar um jeitinho? Arruma um arame lá e um alicate para eu dar um jeito aqui. Eu vou dar um jeito nessa situação, vai ser agora. Você não vai ver o agir de Deus. Se você tentar dar um jeitinho, você não vai ver o agir de Deus. Você vai se frustrar com a mão do homem tentando realizar algo que ele não pode realizar. Não desista. O teu Deus, o Deus de Israel, o único Deus real e verdadeiro, o Deus que tem o universo em suas mãos, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que tem todo o poder nos céus, na terra, debaixo da terra, Ele diz para você nessa manhã, não desista. Aprenda com o profeta, não desista. Continue orando, continue servindo, porque na hora certa surge uma pequena nuvem. E dessa pequena nuvem vem uma tempestade de bênção sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre a tua igreja. Eu quero, eu desejo, eu busco, eu quero agir de Deus sobre essa igreja, sobre as comunidades dessa igreja. Ah, irmãos, precisamos obedecer ao Senhor. Para onde tu queres que nós possamos ir, nós iremos. Nós aprendemos olhando isso para o próprio Cristo. O Cristo que obedeceu ao Pai, veio, habitou entre nós, se fez carne e caminhou obedecendo ao Pai, obediência até a morte, morte de cruz. Olhe para Cristo. Sede meus imitadores, imitadores de Cristo. Ele obedecia. Ele vivia na presença do Pai. A palavra de Deus nos diz que ele se retirava e de madrugada ele buscava a presença do Senhor. Viva na presença do Senhor. Eu quero ver o sobrenatural. Ele não desistiu. Cristo, ele não desistiu. Sabe, ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você. Ele não desistiu ao ponto de se pôr no madeiro para morrer por nós. Aleluia. Glória ao Cordeiro, aquele que não desiste. Aprenda no dia de hoje, saia com essa palavra no teu coração. O Cristo que obedeceu, o Cristo que caminhou junto ao Pai, o Cristo que não desistiu, ele presenciou, ele vivenciou
a ressurreição, a formação de uma igreja forte, que louva e bendiz o seu santo nome hoje e para sempre, salvando por meio dele. Que essa palavra não seja uma palavra, o pastor falou tanta coisa, eu lembrei dessa história tão bonita. Não, eu quero que você saia daqui vivenciando isso. Eu quero ver o agir de Deus. Eu vou presenciar o agir de Deus. Eu vou obedecer. Eu vou buscar a presença do Senhor. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir, Senhor. Tu sabes que eu penso em desistir. Eu não vou desistir, Senhor. Essa chuva vai cair, Senhor. Aleluia. Aleluia. Abaixe tua cabeça. Fale com teu Deus. Ele não é meu Deus só. Ele é o nosso Deus. Coloque diante da presença do Senhor. Se você está andando meio desobediente, se comprometa, Senhor, eu quero ver. Eu quero ver o teu agir, Senhor. A partir de hoje eu prometo, Senhor, eu vou obedecer, Senhor. Para onde tu quiseres que eu vá, eu vou te obedecer, Senhor. Eu estou debaixo do teu querer. Usa-me, Senhor. Senhor, eu vou te buscar mais, Senhor. Senhor, eu tenho perdido tanto tempo nas redes sociais. Eu tenho perdido tanto tempo, Senhor, com tantas coisas deste mundo, com os prazeres deste mundo, Senhor. Tu és o meu maior prazer, Senhor. Eu vou te buscar, Senhor. Eu vou viver na tua presença, Senhor. Eu me comprometo, Senhor, a não desistir, Senhor. O inimigo tem feito de tudo para eu desistir da minha família, para eu desistir dos meus, para eu desistir da tua obra. Eu não vou desistir. Aleluia, eu não vou desistir. Eu não posso desistir. Tem chuvas de bênção para derramar, tem vitória para chegar. Eu não vou desistir. Assim como Cristo não desistiu, assim como o profeta Elias não desistiu, eu não vou desistir. Aleluias. Glórias a Deus, Senhor. Nós não podemos desistir, Senhor. Nós estamos aqui para te servir, Senhor. Aleluia. Portas dos céus, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover. Faz chover. Será que você pode se colocar de pé, louvar o Senhor? Abra as comportas do céu, Senhor, e faz chover. Faz chover. Só quem quer ver. Abra as comportas do céu. Eu quero presenciar, Senhor. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem. Eu vejo do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Faz chover. Faz chover. Abra as comportas do céu, Senhor, e faz chover. Faz chover. Abra as comportas do céu. Jesus virá Como chuva
descerá. Se pedirmos, Jesus, então clame, então grite, então chame por Ele. O faz chover, abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus. Eu quero chamar aqui à frente para a gente estar orando. Todos aqueles que querem presenciar o agir de Deus, ver o agir de Deus em suas vidas, e estão saindo daqui nessa manhã comprometidos em obedecer, em estar na presença do Senhor e em não desistir por essas causas que muitas vezes o homem diz que era impossível, mas não há impossíveis para Deus. Eu quero te chamar aqui à frente. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Eu quero que você coloque diante do Senhor essa causa talvez impossível. Eu não sei. Diante de você eu não sei, mas eu sei a minha causa impossível. Pelo que eu tenho clamado, por aquilo que Deus tem me fortalecido para não desistir. Vejo uma pequena do tamanho de um homem. Este é o sinal. Eu vejo vidas. Eu estou escutando. Eu escuto vidas adentrando este local, vidas se rendendo a Jesus Cristo, o Senhor, neste lugar. Eu escuto passos de uma grande multidão, aleluia, para a honra e glória do Senhor, não para homens, mas para a honra e glória de Jesus Cristo, o autor da vida. A Ele todo louvor, toda glória, hoje e eternamente, aleluia. Abre as comportas dos céus e faz chover. Dos céus. Senhor, nós estamos aqui diante do teu povo, filhos e filhas reunidos. Ó Pai, muitas vezes nós vivenciamos um tempo de seca espiritual tão grande em nossas vidas. Ó Pai, nesse momento nós nos quebrantamos diante do Senhor, individualmente, mas coletivamente também, Senhor. Primeiramente, Senhor, para lhe pedir perdão, Senhor. Ó Pai, se estamos enveredando em caminhos que nos afastam de Ti, em deuses que não são deuses que merecem todo louvor e adoração, somente o Teu nome, louvor e adoração. Senhor, se estamos sendo ludibriados pela ação do inimigo, Senhor, se estamos nos afastando dos Teus caminhos neste momento, como igreja, como Teu povo, Senhor, como Israel do passado, nós confessamos os nossos pecados e declaramos que Tu és o Deus real e verdadeiro, que seguiremos o Teu caminho, que obedeceremos a Tua palavra, Senhor, que caminharemos na Tua presença, Senhor. Ó Pai, nos fortalece. Os dias são maus, Senhor. As lutas são difíceis, mas assim como Teu Filho, Senhor, foi fortalecido pelo Santo Espírito de Deus, como Teu servo no passado foi fortalecido por Ti, Senhor, não desistindo de clamar pela chuva, fortalece as nossas vidas, Senhor.
Fortalece-nos, Senhor, para que possamos seguir quebrantados diante da Tua presença, Senhor, com o rosto em terra, clamando, desejando, buscando o Teu agir. Eu creio, Senhor, eu creio que eu virei na terra dos viventes a Tua bondade. Eu creio, Senhor, que eu virei na vida dos meus irmãos aqui reunidos as chuvas de bênção sendo derramadas, porque Tu és o Deus que continua com Tuas mãos estendidas, desejoso, Pai, em abençoar aqueles que lhe são fiéis, aqueles que Te amam, aqueles que Te buscam, aqueles que não desistem de Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Já podemos ouvir, Senhor. Aleluia. E que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós derrame a luz maravilhosa e poderosa do Teu rosto. O Senhor nos cubra com a Sua terna e bondosa paz. Que unidos em Cristo Jesus, como um só corpo, como uma só família, possamos seguir, buscando presenciar e ver o agir de Deus nesta igreja, neste local, em nossas vidas e famílias. Amém e amém. Amém. Derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos, Senhor, dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que tens feito, sim, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Antes de terminar, cutuca a pessoa do teu lado e diz assim: eu vou ver o agir de Deus na tua vida. Eu vou presenciar o agir de Deus na tua vida. Aleluia.